Shalom, shalom! Hoje vamos refletir algo bem interessante, que algumas pessoas ficam um pouco na dúvida. Vamos lá abrir suas Bíblias em Marcos 16:15, o resumo é assim. Disse-lhes, Jesus, disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Que ele pediu também em outro versículo que levássemos o ide até os confins da terra, para todas as criaturas. Então, esse é um chamado irrecusável de Jesus. Muitos de nós pensamos assim, não, eu é que aceitei a Jesus. Não, Jesus é que te escolheu. Aí o seu coração se quebrantou e você veio e se rendeu ao chamado dele. Muitos confundem achando que quem somos nós, irmãos, quem somos nós? Em dizer que nós escolhemos Jesus, nós aceitamos Jesus. Jesus é que nos aceitou. Jesus é que teve misericórdia por nossas vidas antigas em relação a nos resgatar. Bom, eu falo isso, eu vou trazer aqui para vocês um trecho do meu livro e vou falar aqui para vocês o que eu penso a respeito disso, que eu discursei em um dos meus livros. No meu livro em relação à oportunidade única de vida, resgatando almas feridas e cumprindo o ID de Jesus. E temos que entender que o ID é para todos fazerem. Não é só para pastores, evangelistas, missionários e profetas. É para todos. Jesus pediu que todos cumprissem isso. Que você levasse a palavra para o seu vizinho, para a sua família, para os seus filhos, para os seus primos, sobrinhos, para todos. Para o dono da padaria, para a caixa do mercado. O ID, quando eu falo o ID, não é só você ir para um outro país evangelizar. Também. Mas, principalmente, você já tem que levar a palavra de Deus, a palavra de Jesus, o Evangelho de Jesus, o ID de Jesus a todos ao seu redor. Bom, o que eu discursei no meu livro em relação, que lá o meu livro, né, Oportunidade Única de Vida, o que eu falei sobre a respeito disso, o chamado irrecusável de Jesus, que Ele é que nos escolhe, não somos nós que aceitamos Ele é que nos aceitou. Porque Ele é que é perfeito, Ele que é santo. Nós é que somos tortos, tentando aqui, de glória em glória, nos santificar. Então, eu falei o seguinte no meu livro, nesse capítulo. Uma vez que somos encontrados pelo amor de Deus, resgatados do abismo do pecado, estabelecidos em uma nova identidade como filhos e passamos a ser herdeiros, né? Nós aqui, primeiro a salvação veio para Israel, para o povo judeu. Eles não aceitaram a Jesus. Então, nós abraçamos isso quando Paulo começou a pregar para os gentios, que nós podemos nos encontrar nessa, assim, vamos dizer também que a gente também se inclui nos gentios, que nós somos outra pátria, nós somos outra nação. Então, nós fomos resgatados como filhos adotivos. Então, passamos a ser herdeiros de Jesus. Nós somos co-herdeiros de Jesus. Algo de natureza explosiva e contagiante precisa acontecer no nosso interior. Quando chega esse ID de Jesus, essa palavra de Jesus nos nossos corações, os corações precisam ser quebrantados para receber, abraçar essa palavra de Jesus. A salvação não é um bilhete premiado para ser guardado em um cofre particular, servindo apenas para garantir o nosso conforto individual e a nossa segurança eterna. Não. Quando você recebe esse convite de Jesus, você tem que passar a compartilhar com outras pessoas. Se você recebeu a paz dele, se você recebeu esse resgate dele te perdoar os seus pecados, as suas falhas, você tem que também transmitir, transbordar na vida do outro. É o que eu falo. Então, pelo contrário, o encontro real com Jesus gera um transbordamento que torna impossível o silêncio. Você começa ali a sentir sede de falar a palavra de Deus para o outro encontrar a paz, encontrar a prosperidade, tudo que você encontrou na sua vida, no seu encontro com Jesus. Então você tem que transbordar na vida do outro, compartilhar com a vida do outro. Então, ali a gente começa a transbordar e esse silêncio se torna impossível.
Fomos salvos para sermos embaixadores de Cristo. Fomos curados para sermos canal de cura para o outro irmão. Fomos libertos para anunciarmos a liberdade aos que ainda gemem sob o peso das correntes do inimigo. Enquanto isso que os nossos irmãos estão sendo ainda escravizados pelo inimigo, a gente tem que levar essa palavra de salvação, de libertação para os nossos irmãos cativos. Então o chamado que Jesus nos faz é irrecusável, por uma razão simples. Quem experimentou a luz não consegue mais conviver passivamente com a escuridão alheia. Então você tem que transbordar na vida do seu irmão, levando esse id de Jesus. O conceito do id, o mandato, imperativo deixado pelo Mestre Jesus, é uma coluna vertebral da missão da igreja na terra e para cada um de nós. Nós somos a igreja, tá? Eu não estou falando do templo onde todo mundo se reúne, eu estou falando que nós somos a igreja, tá? Nós somos parte, nós somos um dos membros da igreja, tá? Fazemos parte do corpo. Então, muitas vezes cometemos o erro de acreditar que a tarefa de evangelizar e resgatar almas perdidas, feridas, pertence exclusivamente a uma casta especial de profissionais da fé. Vamos chamar assim, que uns já pensam até que quando você tem um cargo na igreja, já se sentem até como se fosse um cargo profissional. Eu morro de rir quando as pessoas ficam dentro da igreja brigando para estar no púlpito. Eu morro de rir. E com tantas almas aqui fora, sofrendo, pedindo, respirando, pedindo socorro, socorro, me socorre. E o povo está brigando em púlpito. Eu morro de rir, porque é engraçado, né? Mas, assim, não são os profissionais da fé que eu falei, né? De pastores, missionários, evangelistas, profetas, né? É todo o discípulo, que é um testemunho vivo da palavra de Deus. Então o ID não é uma sugestão para interessados, não é. Nem um convite opcional para quem tem tempo sobrando, não. Pensa que eu faço aqui as lives por eu quero fazer? Não. É porque Jesus pediu, então eu tento, como uma pessoa falha, eu tento fazer aquilo que Ele pede. Eu só estou tentando para não perder a coroa da salvação. Então eu tento fazer o que Ele pediu. Então, no exato momento em que nascemos de novo, recebemos também o selo de comissionados para a expansão do Evangelho de Jesus. A urgência dessa mensagem de salvação é fundamentada na brevidade da vida e da realidade eterna que nos aguarda. Então, é uma ordem que você tem que cumprir. É uma ordem divina que você tem que cumprir, que Jesus te pediu. Enquanto caminhamos pelas ruas, trabalhando em nossos escritórios fechados ou navegando pelas redes sociais, cruzamos com pessoas que, embora possam ostentar sorrisos e sucessos temporários, estão morrendo espiritualmente por falta do conhecimento de Cristo. E nós temos essa palavra viva para poder restaurar essas almas perdidas, essas almas que um dia nós fomos uma dessas. Então o mundo está faminto, não apenas de pão físico, de alimento físico, mas de sentido de perdão e de esperança real. Reter a mensagem de Jesus, que pode transformar um destino eterno, não é apenas uma omissão negligente. É uma falta de amor profundo pelo próximo. Se possuímos o antídoto para a morte, como poderíamos nos calar diante da agonia da humanidade que sofre a dor de estar sofrendo por uma doença, a dor de um sofrimento, de estar num cativeiro, que precisa de uma libertação financeira através de uma palavra, quebrar uma maldição de família, e você tem a palavra, a chave, a palavra para falar para esse irmão. Então, o despertar para o nosso papel na expansão do Evangelho exige que rompamos com o egoísmo religioso, que aí se torna uma coisa religiosa, quando você quer só para si, quando você quer só a prosperidade de Deus, a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento humano, que a palavra do Espírito Santo fala, quando você está em relação a tentando manter os frutos do Espírito Santo, outras pessoas não conhecem esses frutos do Espírito. Você
que tem a palavra dentro de você, você pode ensinar ela. Os frutos do Espírito é o amor inabalável. São os frutos do Espírito Santo, o domínio próprio, a mansidão, a paz que excede todo entendimento. Então você vai passando para essa pessoa o conhecimento que você tem na Bíblia. Então, a missão de Jesus começou com uma decisão do céu à terra. E a nossa missão começa com a saída das 4 paredes para os lugares de dor e de necessidade, que é em tudo quanto é canto. Por isso que ele fala levar até os confins da terra, é levar todo mundo, todas as criaturas. Porque enquanto não conhecemos Jesus como nosso Salvador e aceitamos Jesus como nosso Salvador, continuamos sendo criaturas. Sim, criaturas. Porque o Criador, nosso Deus Pai, e nós, criados, fomos criados por Ele, fomos criatura, até aceitar Jesus como único Senhor e Salvador de nossas almas. Então o ID começa onde terminamos os nossos pés. Ele se manifesta em cada conversa, em cada gesto de compaixão e em cada oportunidade de declarar que há um caminho de volta para casa, a casa do Pai. Então, muitas vezes a timidez ou medo, eu sou tímida, tá, gente? Eu não sei falar ao público não, isso aqui para mim é uma força muito grande que eu faço. Para abrir uma live é uma força muito grande. Eu repito palavras, eu caio errando, erro no português, eu erro, eu repito palavras, eu nervosismo, porque eu tento vencer constantemente esse meu medo de falar, essa minha timidez ao público. Eu gosto de falar mano a mano, frente a frente com as pessoas, mas não em câmeras e não ao público, quando me chamam para uma oportunidade no púlpito. Minha barriga gela. Então isso aqui é vencer a timidez, o medo e a rejeição que tentam nos paralisar, que às vezes as pessoas vão pegar. Muita gente já criticou, meu próprio irmão falou assim para mim, meu irmão de sangue, falou assim para mim, meu irmão de Alex, você tem que fazer oratória. Tipo, minha irmã, você não sabe falar ao público, entendeu? Assim, é os de casa que começa a nos confrontar e a gente falar, ah é? Então eu vou para dentro. Eu vou para dentro, aí mesmo que eu vou tentar, com frio na barriga, errando no português e falando errado e repetindo palavras toda hora, eu vou para cima, até o Espírito Santo ter a misericórdia da minha vida e me ensinar a falar. Então, sentimos que não temos conhecimento teológico suficiente para levar a palavra de Deus. Não, nem o grande teólogo não tem. O que a nossa vida ainda não é perfeito o bastante, nunca vai ser perfeita, que perfeito só Jesus, para falarmos de Deus. Mas o Evangelho não se baseia na nossa perfeição, e sim na perfeição daquele que nos enviou, que foi Jesus. O mundo não precisa de mais um discurso teórico, complexos, palavras perfeitas, português perfeito ou um inglês perfeito. Não, o mundo não precisa de mais discursos assim. Eu estava cega, mas agora vejo. Testemunhar é simplesmente contar o que Jesus fez em nós, o que Ele pode fazer com qualquer um de nós. Ele se achegar até nós. O Espírito Santo é que vem, convence o homem do pecado. Não somos nós, irmãos. Quem pensa que somos nós, que estamos falando uma palavra, pequena palavra de Deus e que a gente vai convencer as pessoas a trazer para Jesus, não é. É o Espírito Santo que convence e quebranta esse coração que precisa, que está num cativeiro e que precisa ser liberto. Então, cada conexão que temos com outra pessoa é uma oportunidade divina de semear a semente da vida, que é a palavra de Jesus. Quando entendemos isso, a nossa rotina ganha um peso de glória. Aí você vai vencendo de glória em glória. O café com o colega é uma conversa com o vizinho também, e o entendimento a um cliente que você está conversando torna-se um solo missionário para você levar a palavra. Quando você está fechando um negócio com algum empresário e você tem a oportunidade de ser gentil com a vida dele, ou de repente profetizar algo na vida dele, que assim ele espera, isso é um solo missionário que você está fazendo e levando o ID, cumprindo o ID. Não há nada mais gratificante do que ver o brilho voltando os olhos de alguém que estava sem esperança ou estava num cativeiro a compreender que o amor de Deus o alcançou através de nós. Isso é algo lindo, gente. Isso é algo perfeito. Este chamado é o que dá sentido último à nossa estadia na Terra após a nossa conversão.
Aí você para e pensa, quantas almas eu trouxe para Jesus durante a minha conversão? Se o único objetivo de Deus para nós fôssemos a entrada no céu, seríamos recolhidos imediatamente após o batismo. Mas Ele nos deixou aqui um propósito glorioso, sermos parceiros dele na reconciliação do mundo, trazendo pessoas para Jesus, trazendo criaturas para Jesus. O tempo é curto, o campo está branco para a colheita e o Senhor está à procura de trabalhadores que não apenas admirem sua obra, mas que dispõem a sujar as mãos na terra do evangelismo prático. Você levar a palavra para o teu vizinho, levar a palavra para todos ao teu redor. Sim, a missão não espera. A missão não pode esperar por um momento mais conveniente. É o momento perfeito, o lugar perfeito, não. Até aqui, no quintal da tua casa, você tem que falar e pregar. Mesmo as pessoas estando, de repente, reunidos na beira da piscina, seus vizinhos, mas você tem que pregar a palavra. Independente, não ter vergonha de que você é cristã e de que estão rindo de você nessa hora que você está fazendo seu videozinho aqui, simplesinho aqui para Jesus. Então, assumir um lugar na expansão do Evangelho é a prova de que realmente amamos a Deus e ao próximo. Quem ama quer que o amado seja conhecido, que é o nosso Deus, nosso Jesus, nosso Espírito Santo que nos acompanha, que é o nosso amigo. Quem ama quer que o próximo saia do sofrimento, do cativeiro, sim, da fome do alimento também, né? Para ter provisões, para se libertar financeiramente, e também do cativeiro, também de sofrimento, de uma doença, de algum cativeiro que ele tenha, que o inimigo colocou. Às vezes, de repente, de um vício, de alguma coisa, um vício nas bebidas, no álcool, na droga, um vício pornográfico, alguma coisa. Um vício no adultério, a gente tem que levar essa palavra de salvação. O ID de Jesus ressoa através dos séculos, convocando cada nova geração de crentes cristãos de verdade, seguidores de Cristo, vamos chamar assim, eu prefiro chamar de discípulos, cópias de Cristo aqui na Terra, não deixar a chama se apagar, essa chama do levar a palavra de Deus. É hora de despertar o solo e a indiferença e entender que a mensagem que recebemos é poderosa. Essa semente foi poderosa que Jesus plantou dentro de nós. Entender que a mensagem que recebemos, ela precisa de pernas para caminhar, de boca em boca para ser anunciada em todos os cantos da existência humana. Glória a Deus, aleluia! O mandato é absoluto e abrangente que Jesus deixou. Não há fronteiras geográficas, tá? E você não precisa ir para outro país para pregar o Evangelho de Jesus. Prega para o seu vizinho, para o dono da padaria, para a menina do caixa do mercado, para todos, para os seus sobrinhos, para os seus filhos, para os seus netos, todos. Não há fronteira geográfica, barreira cultural ou limite social que possa impedir o avanço da verdade quando o povo de Deus decide oferecer a ordem do seu capitão, Jesus. Jesus é nosso capitão. Nós não somos os soldadinhos de Jesus aqui para poder libertar. A gente não coloca as armaduras da salvação. Nós somos os soldados de Jesus aqui na terra. Então ele é o capitão. A ordem é clara, direta, não admite exceções. O mundo inteiro é o nosso campo e a cada criatura é o alvo da misericórdia do divino. Tenha misericórdia da vida do outro. Por que a gente quer a misericórdia de Deus, recebe a misericórdia de Deus e a gente não quer que o outro tenha essa misericórdia, essa oportunidade? Por quê? Por que somos egoístas? Por quê? Em ver o outro sofrer, a palavra fala, chora com os que choram. Regozigia com os que estão alegres, também se alegra com a vitória do outro. Então, é isso. É o nosso campo, cada criatura é o alvo de uma misericórdia divina de você levar a palavra de Jesus. Então não se esqueça essa palavra de Marcos 16:15. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Assim eu falo no meu livro, tá? Aqui, eu falo no meu livro em relação sobre essa passagem, que possamos hoje falar uma palavra de fé. Se você fala, Giovana, eu não lembro de nenhuma passagem. Fala o teu testemunho, o que Jesus fez na sua vida, de onde ele te libertou, que ele te libertou das drogas, que ele te libertou do vício da bebida, que ele te libertou da pornografia, que ele te libertou do adultério, que ele te libertou do aborto, que ele te libertou do roubo, do assalto. Fala!
Não tenha vergonha da onde que Deus nos tirou. Eu não tenho vergonha da onde Jesus me tirou, porque isso é uma prova de que o amor de Cristo foi grande pela minha vida, a misericórdia dele foi grande pela minha vida. Então, fale o teu testemunho. Isso já é a palavra de Deus sendo lançada no solo para semear. Amém? Ficam na paz do Senhor Jesus e que eu tô aqui para vencer esse obstáculo aqui da timidez e pregar, falar. Pregar nada, né? Que eu não sou pregadora de nada, né? Para poder a gente lançar essa semente de salvação e resgatar os nossos irmãos que precisam ainda de um resgate, que estão cativos. Amém? Fico na paz do Senhor Jesus. Shalom, shalom.